Ana era a personificação da alegria naquela pequena cidade encravada entre colinas verdes. Seu sorriso não era apenas um movimento de lábios, mas uma expressão genuína que parecia nascer de um lugar profundo de contentamento, capaz de iluminar até os dias mais cinzentos. Sua risada, alta e desinibida, ecoava pelas ruas de paralelepípedos e era a trilha sonora de muitas tardes na vizinhança. Era casada com João, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na construção civil, mas cujo coração era tão sólido e bom quanto as casas que ajudava a erguer. Juntos formavam um casal unido pelo amor e por uma fé compartilhada em Deus, um alicerce que sustentava a vida simples, mas rica em afeto, que construíam para seus dois filhos pequenos, Pedro, menino curioso de 6 anos, e Sofia, uma garotinha sapeca de 4. Ana complementava a renda familiar com seu talento para a costura, transformando tecidos em peças de roupa enquanto cuidava das crianças em casa. A vida não era luxuosa, mas era plena. Aos domingos, a família se arrumava para ir à igreja. Um pequeno templo de paredes brancas, onde a comunidade se reunia para louvar e ouvir a palavra. As orações antes das refeições e as histórias bíblicas contadas antes de dormir eram rituais sagrados que teciam a fé no cotidiano da família. A tranquilidade dessa rotina, no entanto, começou a ser sutilmente perturbada por uma sensação estranha que se instalou no corpo de Ana. Um cansaço persistente, diferente da fadiga normal após um dia de trabalho ou de cuidar das crianças. Era um peso, uma falta de energia que a acompanhava desde o amanhecer. Inicialmente, ela ignorou, culpando as noites interrompidas pela pequena Sofia ou o volume crescente de encomendas de costura. Mas o cansaço não cedia, pelo contrário, parecia se aprofundar a cada dia. Logo, outros sinais se juntaram a ele. Dores musculares e articulares que apareciam e sumiam sem explicação. Uma febre baixa que teimava em surgir no final da tarde. E uma perda de peso que começou a se tornar visível em seu rosto e em suas roupas. João, observando a palidez e a falta de disposição da esposa, que contrastavam tanto com sua natureza vibrante, começou a insistir para que ela buscasse ajuda médica. Ana, avessa a médicos e hospitais e sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas, relutou. Mas a preocupação genuína nos olhos do marido e a persistência dos sintomas a convenceram. A primeira consulta foi com o clínico, geral da cidade, Dr. Almeida, um médico atencioso que conhecia a família há anos. Após ouvir os sintomas e fazer um exame inicial, ele franziu a testa, preocupado. Solicitou uma bateria de exames de sangue. Os resultados chegaram alguns dias depois, trazendo mais perguntas do que respostas. Alguns marcadores inflamatórios estavam altíssimos, outros indicavam uma anemia preocupante. Dr. Almeida, percebendo que algo mais sério poderia estar acontecendo, encaminhou Ana para um especialista em reumatologia e imunologia na capital a algumas horas de distância. Começava ali um périplo por consultórios, laboratórios e hospitais que se tornaria a nova e angustiante rotina da família. Radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas. Cada exame era uma nova fonte de ansiedade. Os médicos usavam termos técnicos que Ana e João mal compreendiam, falando sobre doenças autoimunes, inflamações sistêmicas, vasculites. O medo começou a lançar uma sombra sobre o sorriso de Ana, e a incerteza pairava sobre o futuro da família como uma nuvem escura. Finalmente, após semanas de investigação e angústia, veio o diagnóstico final, proferido pelo renomado Dr. Ramírez, chefe do Departamento de Doenças Raras do Hospital da Capital. Era uma forma particularmente agressiva e rara de vasculite sistêmica, uma doença autoimune onde o próprio sistema de defesa do corpo ataca os vasos sanguíneos, causando inflamação e danos graves a múltiplos órgãos. No caso de Ana, a doença já havia comprometido significativamente seus rins, pulmões e sistema nervoso periférico. Dr. Ramírez, com a expressão grave de quem já dera muitas notícias difíceis, sentou-se diante de Ana e João. Com calma, mas sem rodeios, explicou a gravidade da situação. Falou sobre os tratamentos disponíveis, altas doses de corticoides e imunossupressores potentes, mas alertou sobre os severos efeitos colaterais e, principalmente, sobre as baixas chances de remissão completa, dada a agressividade e o estágio avançado da doença em Ana.
As palavras do médico caíram sobre o casal como um golpe de martelo. Fizemos tudo o que a medicina atual nos permite investigar, concluiu o Dr. Ramírez com um tom de pesar genuíno. O tratamento que propomos é paliativo, na melhor das hipóteses. Pode tentar controlar a inflamação, talvez oferecer algum tempo. A mais, alguns meses, talvez um ano, com alguma qualidade de vida. Mas a progressão natural desta forma da doença é muito rápida e, infelizmente, fatal. Sinto muito, mas, sendo honesto do ponto de vista médico, o prognóstico é extremamente reservado. Sugiro que comecem a se preparar. Desenganados. A palavra fria e definitiva ecoou nos ouvidos de Ana e João enquanto caminhavam em silêncio, pelo corredor do hospital, de mãos dadas, mas cada um perdido em seu próprio turbilhão de medo e dor. O mundo lá fora continuava normal, carros buzinando, pessoas apressadas, mas para eles, o chão havia desaparecido. Como assim? Preparar? Preparar para quê? Para a morte de Ana? Para deixar Pedro e Sofia órfãos de mãe? Para João enfrentar a viuvez e a criação dos filhos sozinho? Aos 32 anos, Ana se via confrontada com a finitude de uma forma brutal e inesperada. O diagnóstico não era apenas uma notícia ruim, era uma sentença de morte anunciada pela ciência. O retorno para casa foi marcado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelos soluços contidos de Ana. O desespero ameaçava consumi-la por completo. A imagem vívida de seus filhos crescendo sem ela, sem seus abraços, seus conselhos, seu amor diário, era uma tortura que rasgava sua alma. Como poderia deixá-los? Como João conseguiria lidar com tudo sozinho? A revolta se misturava ao medo. Questionava Deus em silêncio. Por que, Senhor? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? E meus filhos? Os dias que se seguiram foram os mais sombrios de suas vidas. Ana mal conseguia comer ou dormir. Chorava copiosamente, às vezes de tristeza, às vezes de raiva. Sentia-se traída pela vida, pelo próprio corpo e até mesmo por Deus. João tentava manter a estrutura da casa, cuidar das crianças, apoiar Ana, mas a dor era esmagadora também para ele. Muitas noites, após colocar as crianças para dormir e ver Ana finalmente adormecer exausta pelo choro, ele se refugiava na pequena oficina nos fundos da casa e deixava suas próprias lágrimas correrem, clamando a Deus por um milagre, por força, por qualquer sinal de esperança. A notícia, inevitavelmente, chegou à comunidade da igreja. A reação foi imediata. Uma onda de compaixão e solidariedade envolveu a família. Irmãos e irmãs na fé se revezavam para levar refeições, ajudar na limpeza da casa, brincar com as crianças, permitindo que João pudesse acompanhar Ana nas consultas e exames. Mas a ajuda mais significativa vinha na forma de orações incessantes. Uma verdadeira corrente de intercessão se formou, com pessoas orando dia e noite pela cura de Ana. O pastor da igreja, pastor Mateus, um homem de fé simples mas profunda, tornou-se um visitante frequente, sempre trazendo uma palavra de conforto, lendo passagens da Bíblia e orando com o casal, lembrando-os do amor e do poder de Deus mesmo em meio à tempestade. Foi durante uma dessas visitas que algo começou a mudar no coração de Ana. Pastor Mateus, sentindo a profundidade do desespero dela, abriu a Bíblia no Evangelho de Marcos e leu a história da mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Uma mulher que gastara tudo o que tinha com médicos, sem obter melhora, antes pelo contrário, piorando. Uma mulher que, como Ana, provavelmente fora desenganada pela medicina de sua época. Mas aquela mulher ouvira falar de Jesus e, com uma fé audaciosa, pensou: se tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. E assim fez, enfrentando a multidão, estendendo a mão e tocando na orla do manto de Jesus. Naquele instante, a hemorragia cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada. Ana, disse pastor Mateus, olhando-a nos olhos com ternura e firmeza. Os médicos, com toda a sua ciência e boa vontade, têm limites. Eles fizeram o que podiam. Mas nós servimos a um Deus para quem não há limites, para quem não há impossíveis. A mesma fé que moveu aquela mulher a buscar Jesus, a mesma fé que liberou o poder curador de Cristo, está disponível para você hoje. Jesus não mudou.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A medicina pode ter dado a palavra final dela, mas a palavra final pertence a Deus. Creia somente, Ana. Agarre-se a essa fé. Aquelas palavras, especialmente a história da mulher hemorrágica, penetraram fundo na alma de Ana. Ela se identificou com aquela mulher anônima, com seu sofrimento prolongado, com a falência dos recursos humanos. Mas, acima de tudo, se identificou com a fé desesperada e determinada que a levou a buscar o toque de Jesus. Uma pequena, mas persistente, chama de esperança começou a tremeluzir em meio à escuridão do desespero. Ana lembrou-se das inúmeras histórias de milagres que sua avó lhe contara, dos testemunhos de cura que já presenciara na igreja, das promessas de Deus que ela mesma havia lido tantas vezes na Bíblia. Eu sou o Senhor que te sara. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo é possível ao que crê. Sim, o diagnóstico era terrível. A ciência havia dado seu veredito, mas ela conhecia um poder maior. Naquela noite, ajoelhada ao lado de sua cama, com lágrimas ainda rolando, mas agora com um propósito renovado, Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não se entregaria. Lutaria pela sua vida com todas as suas forças, usando não apenas os recursos da medicina, mas principalmente a arma invencível da fé em seu Deus. Iniciou-se então uma batalha espiritual de intensidade sem precedentes na vida de Ana e João. Ana transformou seu quarto de doente em um santuário de oração. Passava horas clamando a Deus, não mais com murmuração ou revolta, mas com fé, apresentando o diagnóstico médico diante do Senhor e declarando as promessas de cura sobre sua vida. Mergulhou na leitura da Bíblia como nunca antes, sublinhando cada versículo que falava sobre o poder de Deus para curar, sobre a autoridade do nome de Jesus sobre toda a enfermidade. Escreveu essas promessas em pequenos cartões e os espalhou pela casa, lendo-os e repetindo-os em voz alta ao longo do dia, especialmente quando as dores ou o desânimo tentavam dominá-la. João foi seu fiel companheiro nessa jornada de fé. Oravam juntos todas as manhãs, antes dele sair para o trabalho, e todas as noites antes de dormir. Jejuavam regularmente, buscando fortalecer seu espírito e sua conexão com Deus. A comunidade da igreja continuava firme na intercessão. Vigílias de oração eram realizadas semanalmente, onde irmãos e irmãs se reuniam especificamente para clamar pela cura de Ana, unindo suas vozes em fé. Paralelamente à batalha espiritual, Ana iniciou o tratamento médico proposto, embora com pouca esperança depositada nele. Eram coquetéis de medicamentos agressivos, imunossupressores para tentar frear o ataque do sistema imunológico aos vasos sanguíneos e altas doses de corticoides para combater a inflamação. Os efeitos colaterais foram tão devastadores quanto o médico havia previsto. As náuseas eram constantes, tornando a alimentação um suplício. Seus longos cabelos castanhos começaram a cair em tufos, deixando falhas visíveis no couro cabeludo, até que ela decidiu raspá-los por completo, um ato doloroso que a confrontava com a dureza da doença a cada olhar no espelho. Seu rosto e corpo incharam devido à retenção de líquidos causada pelos corticoides, tornando-a quase irreconhecível. Sentia-se extremamente fraca, debilitada, e a maior parte dos dias era passada na cama, lutando contra a fadiga esmagadora e as dores que persistiam. Nesses momentos de profunda fragilidade física e emocional, a dúvida e o medo eram visitantes insistentes. Pensamentos sombrios assaltavam sua mente. Será que tudo isso é em vão? Será que estou apenas me iludindo com uma falsa esperança? E se Deus não me curar? Eram batalhas internas terríveis. Mas Ana aprendera a lutar também contra esses pensamentos. Quando eles vinham, ela recorria imediatamente à oração, repreendendo o medo em nome de Jesus, e voltava a declarar as promessas de Deus em voz alta, mesmo que sua voz saísse fraca e embargada. A presença constante de João, seu amor inabalável, e as visitas e orações dos irmãos da igreja eram um suporte fundamental nesses momentos de luta. Os meses foram se arrastando, marcados pela rotina de medicamentos, exames de sangue semanais e consultas de acompanhamento. Ana enfrentava cada dia como uma batalha a ser vencida. Os médicos acompanhavam seu caso com atenção. Para surpresa deles, os exames mostravam que a progressão da doença havia sido interrompida.
Os marcadores inflamatórios ainda estavam altos, mas não pioravam. Alguns até mostravam uma leve melhora. A função renal e pulmonar, que se esperava deteriorar rapidamente, mantinha-se estável. Dr. Ramírez, embora satisfeito com a resposta inesperada ao tratamento, permanecia cauteloso. É um bom sinal, Ana, sem dúvida, ele admitia. O tratamento parece estar segurando a doença melhor do que prevíamos. Mas esta vasculite é conhecida por seus altos e baixos. Não podemos baixar a guarda. Continue com a medicação rigorosamente. Contudo, Ana e João sentiam em seus corações que algo muito maior do que apenas o efeito dos medicamentos estava em andamento. Eles experimentavam uma paz sobrenatural em meio à tempestade, uma força interior que não vinha deles mesmos. A provação, em vez de destruir sua fé, a estava refinando, tornando-a mais forte, mais genuína. Ana, mesmo em sua fraqueza física, sentia-se espiritualmente mais viva do que nunca. Começou a compartilhar sua jornada com outras pessoas que a visitavam ou que encontrava na sala de espera do hospital. Falava abertamente sobre sua doença, sobre o prognóstico sombrio, mas principalmente sobre sua fé inabalável em Deus e sobre a paz que sentia. Seu testemunho, proferido com sinceridade e sem autopiedade, começou a tocar outras vidas, a inspirar fé em corações desesperançados, mesmo antes que sua própria cura se manifestasse completamente. Então, numa manhã comum, alguns meses após o início do tratamento e da intensa batalha de fé, Ana acordou sentindo algo diferente. Não era apenas a ausência das dores mais fortes que a atormentavam, era uma sensação de bem-estar, uma leveza, uma energia vital que ela não sentia há muito tempo. Levantou-se da cama com uma agilidade que a surpreendeu. Caminhou pela casa e percebeu que a fadiga esmagadora havia desaparecido. Olhou-se no espelho e, apesar de ainda ver os sinais físicos do tratamento, como o rosto inchado e a cabeça raspada onde os cabelos começavam a despontar timidamente, ela viu um brilho novo em seus olhos, uma vitalidade que vinha de dentro. Naquele momento, uma certeza absoluta, uma convicção profunda que ela reconheceu como a voz do Espírito Santo, inundou seu ser. Você está curada. Não era um desejo, não era uma esperança, era um fato consumado em seu espírito. Com o coração aos pulos, misturando alegria e uma santa expectativa, Ana ligou para o consultório do Dr. Ramírez e marcou um retorno o mais rápido possível. João a acompanhou, compartilhando da mesma certeza e emoção. Repetiram toda a bateria de exames: sangue, urina, imagens dos órgãos afetados. A espera pelos resultados, que antes era um tormento de ansiedade, agora era vivida com uma paz expectante. Finalmente, chegou o dia da consulta. Ao entrarem na sala, notaram que Dr. Ramírez não estava com sua habitual expressão séria e contida. Havia algo diferente em seu semblante. Uma mistura de choque, incredulidade e talvez até reverência. Ele tinha os novos exames espalhados sobre a mesa, ao lado dos antigos. Pegava um, olhava, pegava outro, comparava, balançava a cabeça. Olhava para Ana, depois para os exames novamente. O silêncio na sala era palpável. Por fim, ele empurrou os papéis para o lado, tirou os óculos, esfregou os olhos como se para ter certeza do que via e fixou o olhar em Ana, um olhar que agora continha uma admiração indisfarçável. Ana, ele começou, e sua voz saiu um pouco embargada. Eu exerço a medicina há mais de 30 anos. Sou um homem da ciência, acredito em evidências, em protocolos, em estatísticas. Já vi casos raros, respostas inesperadas a tratamentos. Mas o que estou vendo aqui... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu não tenho nenhuma explicação científica para isso. Nenhuma. Todos os marcadores inflamatórios que estavam altíssimos simplesmente zeraram. Os anticorpos que atacavam seus vasos desapareceram. As lesões nos seus rins, nos seus pulmões, regrediram completamente. Seus órgãos estão funcionando com a perfeição de uma pessoa saudável. É como se... Ele hesitou, claramente desconfortável com o que ia dizer. É como se essa doença agressiva e devastadora nunca tivesse existido no seu corpo. Ele respirou fundo. Eu lhe dei um prognóstico terrível.
Disse que a medicina não tinha mais o que fazer, que deveriam se preparar para o pior. Eu estava completamente enganado. O tratamento que você fez pode ter tido algum papel, mas ele não explica essa reversão total, essa cura completa. Ana, clinicamente, você está curada. Não há outra palavra. O que aconteceu com você é um milagre. A palavra milagre, pronunciada com tanta convicção por aquele médico experiente e anteriormente cético, foi a confirmação celestial que selou a certeza que Ana já sentia em seu coração. As comportas da emoção se abriram. Lágrimas de pura gratidão e alegria transbordante inundaram os olhos de Ana e João. Eles se abraçaram ali mesmo diante do médico, chorando, rindo e agradecendo a Deus em voz alta, sem se importar com mais nada. Dr. Ramírez observava a cena, profundamente tocado, talvez pela primeira vez confrontado com uma realidade que transcendia seus livros de medicina. Como um vento forte, a notícia da cura milagrosa de Ana varreu a pequena cidade e a comunidade da igreja. Houve choro, festa, louvor. A igreja organizou um culto especial de ação de graças que ficou marcado na memória de todos. O templo estava lotado. Ana, radiante, com os cabelos já formando uma penugem sobre a cabeça, subiu ao púlpito ao lado de João e dos filhos. Com a voz embargada pela emoção, mas com uma firmeza que vinha da alma, ela compartilhou sua jornada. Falou sobre o diagnóstico assustador, o desengano dos médicos, o medo paralisante, a dor física e emocional, mas falou principalmente sobre a decisão de crer, sobre a batalha da fé, sobre as noites de clamor, sobre a força encontrada na palavra de Deus e no apoio da igreja. Contou como sentiu a certeza da cura antes mesmo da confirmação médica. A ciência disse impossível, declarou Ana, com lágrimas de gratidão rolando livremente. Os médicos disseram, preparem-se para o pior. Mas nós escolhemos crer no Deus do impossível. Nós nos agarramos àquele que tem a última palavra, o dono da vida. E ele, em sua infinita misericórdia, ouviu o nosso clamor. Ele reverteu a sentença. Ele me curou. A igreja irrompeu em aplausos e gritos de glória a Deus. Eu estou aqui hoje, continuou Ana, não por merecimento meu, mas pela graça dele, para testemunhar que ele é fiel, que ele cura, que ele restaura. A glória, a honra e o louvor sejam dados somente a ele. O testemunho de Ana foi como uma injeção de fé na veia daquela comunidade. Pessoas que enfrentavam suas próprias lutas, doenças, problemas financeiros, crises familiares, sentiram sua esperança renovada. A história de Ana se tornou um marco, um lembrete vivo e palpável do poder de Deus e da importância da fé perseverante. Ana retomou sua vida, mas nada era como antes. Cada amanhecer era recebido com gratidão. Cada tarefa simples era realizada com um novo apreço pela vida. Voltou a costurar, a cuidar de seus filhos, a rir com a mesma intensidade de antes, mas agora havia uma profundidade em seu olhar, uma serenidade em seu sorriso, que revelavam a transformação interior pela qual passara. Ela se tornou um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando seu testemunho em outras igrejas, em hospitais, onde quer que houvesse alguém precisando ouvir sobre esperança e milagres. Sua vida se tornou uma mensagem ambulante de que, mesmo quando todos os recursos humanos falham, mesmo quando os médicos desenganam, agarrar-se à fé em Deus com todo o coração pode abrir caminho para o impossível, para a cura milagrosa que restaura não apenas o corpo, mas a alma. Ana e João jamais esqueceram a escuridão do vale que atravessaram, mas a lembrança agora vinha sempre acompanhada da luz radiante do milagre. A provação não apenas fortaleceu a fé individual de cada um, mas cimentou a união do casal e da família de uma forma indestrutível. Aprenderam da maneira mais difícil, mas também mais profunda, que a fé verdadeira não é a ausência de medo ou de dor, mas a coragem de confiar em Deus justamente no meio deles. E que essa confiança radical, essa entrega total ao amor e ao poder daquele que os criou, é a chave que destranca as portas dos céus e libera os milagres mais surpreendentes e transformadores.